A fim de ressaltar a condição de ciência pura da ciência econômica, uma ciência que tem mais em comum com uma disciplina como a lógica aplicada do que, por exemplo, com as ciências naturais empíricas, Mises propôs o termo praxeologia, a lógica da ação, para o ramo de conhecimento demonstrado pela ciência econômica. É esta avaliação da ciência econômica como uma ciência a priori, uma ciência cujas proposições podem receber uma rigorosa justificação lógica que distingue os austríacos, ou mais precisamente os misesianos, de todas as outras escolas de economia atuais. Todas as outras concebem a ciência econômica como uma ciência empírica, como uma ciência como a física, que desenvolve hipóteses que requerem testes empíricos constantes. E elas consideram dogmática e não científica a ideia de Mises de que os teoremas econômicos, como a lei da utilidade marginal, ou a lei dos rendimentos, ou a teoria da preferência temporal dos juros e a teoria austríaca dos ciclos econômicos, possam ser definitivamente provados de maneira que pode ser claramente demonstrado que negar suas validades é completamente contraditório. A visão de Mark Blaug, um dos maiores representantes do pensamento metodológico predominante, ilustra esta oposição praticamente unânime ao austrianismo. Blaug diz de Mises e seus estudos sobre os fundamentos da ciência econômica são tão excêntricos e idiosincráticos que podemos apenas nos perguntar como pode existir alguém que os leve a sério. Blaug não fornece um único argumento para justificar este insulto. Seu capítulo sobre o austrianismo simplesmente se encerra com esta declaração. Seria o caso de que Blaug e outros rejeitam o apriorismo de Mises devido ao fato de que os padrões de rigor argumentativo exigidos, que são uma implicação de uma metodologia a priori, são provas definitivas demais para eles. O que levou Mises a caracterizar a economia como uma ciência a priori? Se levarmos em conta o panorama atual, pode parecer surpreendente vir a saber que Mises não considerava que seu conceito estivesse alinhado com a visão predominante do começo do século XX. Mises não quis prescrever um comportamento aos economistas oposto àqueles que eles já tinham. Ao contrário, ele considerou suas realizações como as de um filósofo da ciência econômica, ao sistematizar e deixar explícito o que a ciência econômica realmente era e como ela houvera sido implicitamente concebida por praticamente todos aqueles que se consideravam economistas. Isso realmente era verdade, ao dar uma explicação sistemática ao que até então era formalmente apenas implícito e não declarado. Mises introduziu algumas distinções conceituais e terminológicas que antes eram obscuras e desconhecidas, ao menos para o mundo anglófono. Porém, sua posição sobre o status da ciência econômica era, em sua essência, totalmente compatível com a visão, naquele tempo, ortodoxa sobre o assunto. Eles não empregavam o termo a priori, mas os economistas da corrente dominante, como Jean-Baptiste Say, Nassau Senior e John A. Carnes, por exemplo, descreviam a ciência econômica de modo muito similar. Esse é um trecho dessa obra, né? A Ciência Econômica e o Método Austríaco, do Hans Hermann Hoppe, né? Do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Hasta la vista, amigos, até a próxima.